Pai, nós te agradecemos pela palavra esta noite e nós apenas vamos ouvi-la, recebê-la, amá-la e com sua ajuda obedecê-la. Em nome de Jesus. Hoje à noite estou falando sobre orgulho e humildade. Agora, Andrew Murray escreveu um livro qual ele chamou de Humildade e eu recomendo, é um livro pequeno, mas ele é muito, muito, muito poderoso. Não escrevi um ainda, porque são difíceis de vender, então eu apenas recomendo o dele. Eu quero que meus livros vendam e eu tenho uma série sobre orgulho e humildade, mas não foi muito bem, por isso eu a escondi sob um outro título e nós a vendemos um pouco mais, mas é difícil de vender. As pessoas realmente não entendem quão perigoso é o orgulho e quão poderosa a humildade é. Eu vou dizer de novo, nós realmente não percebemos o quanto é perigoso um espírito altivo e o quanto a humildade é poderosa. Agora, aqui estão algumas das coisas que ele disse. O orgulho. Bem, primeiro, não há nada tão perigoso quanto o orgulho. Ele é natural para nós. É insidioso e ainda escondido da nossa vista. Veja as pessoas que têm problema com orgulho. A última coisa que vão fazer é encarar e admitir que tem um problema com orgulho. É por isso que é difícil vender qualquer tipo de recurso com a palavra orgulho, porque as pessoas que dele necessitam não querem que alguém as veja adquirindo isso, pois alguém pode achar que eles precisam. O orgulho está por trás da falta de amor, da indiferença para com as necessidades e sentimentos dos outros e suas fraquezas. Ele é a fonte de todos os julgamentos apressados e críticos. Todas as manifestações de raiva, toda a sensibilidade e irritação, todos os sentimentos de amargura e toda a falta de perdão vêm de um espírito de orgulho. Agora, antes de eu começar a falar com você sobre a humildade, eu quero deixar bem claro que a humildade não é ser fraco, covarde, coitadinho, sabe, com um suposto olhar de coitadinho em seu rosto. Para ser honesto, eu acho que isto é irritante para Deus. O lugar para ser humilde é em seu coração, em sua mente. E se você tem um coração humilde, uma mente humilde, então vai viver de uma forma piedosa, correta. Uma pessoa humilde não pensa mais alto de si mesma do que deveria, mas ela também não pensa pouco de si. Ela realmente não. Ela não tem muito de si mesma em sua própria mente. Ela sabe quem é em Cristo e nele ela é ousada e corajosa. Deus nos chamou para sermos ousados e também corajosos. Mas isso não significa ser antipático e pisar nas pessoas e ferir as pessoas. Então, a verdadeira humildade é ser ousado em Cristo. E eu quero tomar alguns minutos para falar com você sobre ser mais ousado, especialmente ser mais ousado em oração. Não somos nada em nós mesmos, mas somos tudo em Cristo Jesus. Não posso fazer nada sem Ele, mas eu posso fazer qualquer coisa que Ele quiser que eu faça nele. Vamos lá? Eu não posso fazer nada sem Ele, mas eu posso fazer o que eu preciso fazer nele. Posso te dizer que você é mais forte do que você pensa que realmente é? Tire as palavras "eu não posso" de seu repertório de palavras que você usa geralmente. E não ande por aí dizendo "é muito difícil, eu não posso". Você pode o que você precisa fazer nesta vida, se apoiando em Cristo e confiando nele para ajudá-lo. Amém? Você pode até estar em uma situação muito, muito difícil. Você pode estar lá com um sorriso no seu rosto. E você pode estar lá e ser uma bênção para as outras pessoas, enquanto você mesmo está ali sofrendo. Vou dizer isso novamente. Porque veja, às vezes achamos que se estamos em uma situação difícil, então o mundo inteiro tem que parar até que o problema seja resolvido. Isso não é verdade.
Enquanto você está sofrendo, Deus vai usar você para ajudar alguém se você deixar. E essa é uma das formas mais rápidas de receber a sua própria cura. Enquanto você sofre, você pode estar numa situação muito difícil e pode estar lá com um sorriso no seu rosto e uma boa atitude. E enquanto você está esperando o seu avanço, então você pode e deve ser uma bênção para outras pessoas. Então todos digam amém. Em Efésios 3:12, o apóstolo Paulo disse: por causa da nossa fé nele, nos atrevemos a ter a ousadia, a coragem e a confiança do livre acesso. Uma abordagem sem reservas a Deus, com liberdade e sem medo. Agora aqui Paulo diz: eu sou o chefe de todos os pecadores, mas ainda assim ele está dizendo, em Cristo, porque nós sabemos que estamos nele, nós podemos ter ousadia e acesso ao trono de Deus para ir corajosamente diante do trono e pedir a Deus coisas radicais em nossa vida que nós não merecemos e talvez não deveríamos ter, mas nós podemos pedir a Ele porque Ele é bom. Talvez alguns de vocês não estejam pedindo o suficiente. Vou falar por de cá, você não gostou. Talvez alguns de vocês não estejam pedindo o suficiente. Sabe, há vários anos eu tive esse desejo um dia. Eu acredito que nós temos desejos do Espírito Santo. Amém? Então não os despreze. Se é um desejo carnal, despreze. Mas se é um desejo do Espírito Santo, deixe vir para cima. Deixe-o sair. Enquanto eu estava orando um dia, eu tive esse desejo de orar para que Deus me deixasse ensinar a sua palavra a todo ser humano no planeta. Agora, aguarde. A minha mente disse: isto é loucura? Ninguém pode fazer isso. Então o diabo disse: e quem você pensa que é? O inimigo não quer que você faça orações ousadas. Você deve orar por algo tão grande que você até duvida que Deus pode responder. Eu acho que foi como eu me senti sobre isso naquele dia. Deus, eu quero ensinar a sua palavra para cada pessoa no planeta. Bem, nós não temos todas ainda, mas há muitas. Nosso programa é traduzido para 85 línguas diferentes agora. Traduzido. Eu realmente não sei como no mundo Deus faz isso. E isso é o que eu faço. E Ele nos dá todas essas pessoas maravilhosas que fazem todas estas coisas acontecerem. E todos esses parceiros maravilhosos ao redor do mundo, bem como outros ministérios que têm uma parceria conosco, no sentido de obter essas traduções e fazer essas coisas acontecerem. É importante para as pessoas ouvirem o Evangelho de Cristo em sua própria língua. Mesmo que o inglês seja uma segunda língua para eles, precisam do Evangelho na sua própria língua, porque eles podem relaxar e recebê-lo em sua própria língua. Estamos em todo o Oriente Médio, África, Índia, Ásia, Mongólia, quer dizer, lugares em que eu nem saberia como chegar ali. E a palavra funciona na vida das pessoas, não importa a língua que falam ou qual cultura que elas têm. Todo mundo precisa de Jesus. Assim, pela internet, por meio dos satélites, pela televisão, pelo rádio, pelo material impresso, por meio de livros, o Evangelho está disponível para praticamente todo o planeta agora. E eu não sou tolo bastante para pensar que todos eles me assistem a cada dia. Eu não sou cheia de mim mesma assim. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa, eu prefiro orar por grandes coisas e obter parte delas, a orar por pequenas coisas e obter tudo. Vamos lá. Assim eu estou desafiando você a saber que você não merece. Essa é a primeira qualificação para ser ousado diante de Deus. Você sabe que não merece isso. Eu não mereço o que eu estou prestes a pedir a ti, Senhor. Eu não mereço isso. Eu não estou vindo através do meu nome. Eu estou vindo em nome de Jesus. Eu sei que eu fiz muitas coisas erradas, mas você diz que me perdoe e esquece. Então não vou me preocupar em falar com você sobre nada do que eu fiz no passado. Vamos lá, pare de falar com Deus sobre algo que Ele esqueceu há muito tempo atrás. Você não precisa falar com Deus sobre o seu passado. Você precisa falar sobre o seu futuro.
Como começamos na vida não é tão importante quanto como nós terminamos. Eu tive um início ruim, mas eu estou determinada a ter um belo final. E quanto a você? Ok, agora ouça, você não tem porque você não pede nada. Deus não vai ficar com raiva de você por pedir. A pior coisa que pode acontecer, se você pedir algo que não deve ter, você não vai receber. Amém? Eu não estou sugerindo pedir um monte de coisas carnais e estúpidas, mas comece pedindo a Deus para usá-lo. Usa-me, Deus. Usa-me para ajudar outra pessoa. Hebreus 4, 15 e 16 são escrituras maravilhosas. Nós temos um sumo sacerdote. Nós não temos um sumo sacerdote que é incapaz de entender e simpatizar e ter um sentimento compartilhado com as nossas fraquezas e deficiências e enfermidades e os ataques da tentação. Mas um que foi tentado em todos os pontos como nós somos, mas sem pecado. O que quer que você esteja passando agora, seja qual for a sua tentação, o Senhor Jesus entende, porque Ele também foi tentado, mas Ele nunca pecou. Não é impressionante? Quantos aqui, especialmente as mulheres, eu acho que as mulheres são assim, você só quer uma pessoa que entenda você. Apenas que entenda você. E sabe, finalmente eu disse ao Dave, mesmo se você não entender, diga para mim que você me entende. E agora uma das suas frases favoritas é, eu entendo você. Eu apenas finjo que ele entende, isso me faz feliz. Amém? Mas Jesus nos compreende. E eu amo isso nele, que não importa o que eu esteja passando no dia mais estranho, da maioria dos dias estranhos, ele me entende. Ele te compreende. Amém? O verso 16 diz, vamos então sem medo e com confiança e ousadia nos aproximar do trono da graça. O trono do favor imerecido de Deus para nós, os pecadores, a fim de recebermos misericórdia pelas nossas falhas e acharmos graça para o socorro em tempo oportuno para cada necessidade e ajuda adequada, ajuda a tempo, vinda a nós quando precisamos dela. Quando você não se comportar bem, não vá para longe de Jesus, mas corra para os braços dele. Não se pode esconder de Deus. E acredite ou não, ele é ótimo em ajudar as pessoas que não merecem nada. Mas você não tem porque você não pede. Comece a pedir. Aprenda a orar ao longo do dia. Não ore só por si, mas ore por outras pessoas também. Os justos são ousados como leão. Eu amo isso. Agora, o orgulho é extremamente perigoso. Isso é definido como ser elevado e ser altivo. Saciar-se em autoestima ou autoconfiança e gloriar-se na autorrealização. Espero que você tenha reparado em quantas vezes a palavra auto é usada nesta definição. Eu. A Bíblia diz que se vamos seguir a Cristo, precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo, nos esquecendo de nós mesmos. Essa é a cruz que nós temos que carregar, é sair da nossa própria mente, tem a mente de Cristo, e deixe fluir através de você. Morremos para nós mesmos e vivemos para Ele. Amém? Orgulho e ostentação andam juntos. A pessoa orgulhosa fala muito de si mesma o tempo inteiro. Eu pessoalmente não gostaria de ter alguém cheio de orgulho como meu amigo. E quando eu conheço alguém e tudo que faz é falar sobre si mesma e contar-me tudo sobre suas realizações e tudo que estão fazendo, e são eles, o tempo todo, eu fico apenas, oh, sério? Isso não é o que eu quero, falar de mim o tempo inteiro. Ostentação é definida como prática de charlatanismo? Isso é o que diz a prática do charlatanismo? Fingindo ser aquilo que na verdade você não é. Veja, ostentação é idiota, porque sabe, qualquer coisa boa
que nós somos capazes de fazer é tão somente porque Cristo está fazendo através de nós. Amém? Fingir ser algo que você não é, isto é criado pela altivez, pensar que você sabe quando você não sabe. Bem, deixa eu lhe dizer o que eu sei. Deixa eu dizer o que eu sei, deixa eu dizer o que eu sei. Eu sei. Nós não sabemos nada até que saibamos que não sabemos. Eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Eu estou determinado a nada saber entre vocês, exceto Cristo e este crucificado. E Deus quer que tenhamos conhecimento, mas não precisamos andar por aí tentando dizer ao mundo inteiro o que sabemos. Pensando que somos algo que nós não somos. Outras palavras para o orgulhoso são arrogante, pomposo e vaidoso. Podemos simplesmente dizer que uma pessoa que está orgulhosa de um jeito errado e tão cheia de si. Agora, eu sou orgulhosa de meus filhos. E para ser honesta, eu sou orgulhosa do trabalho que tem sido realizado neste ministério. Mas eu procuro me lembrar diariamente de que certamente é somente Deus que faz e não eu. Eu não sou tola de pensar que eu poderia, de qualquer maneira possível, fazer isso. Eu sou muito grata por você ter vindo aqui nesta manhã e eu creio que Deus trouxe você. Amém? E agradeço a Deus por ter pessoas assentadas aqui, porque houve dias em que não haviam muitas. E deixa eu te dizer, esses dias são bons para todos nós. É bom para nós passar por anos de vacas magras e não conseguir o que nós queremos, porque isso nos ajuda a apreciar o que nós temos quando Deus vem e abre as janelas do céu e começa a derramar as bênçãos. O pecado que Satanás cometeu foi o pecado do orgulho. Ele era originalmente um anjo de adoração, seu corpo foi feito de instrumentos musicais. Ele era uma criatura impressionante, maravilhosa e bela. Mas em Isaías 14, começando no verso 12, nós somos lembrados da queda de Satanás. Como caíste do céu, ó portador da luz e estrela da manhã, filho da alva. Como fostes cortado e lançado por terra, tu que enfraquecia e debilitava as nações, ó blasfemo satânico, rei da Babilônia. Disseste em teu coração. Agora eu quero que você observe quantas vezes a palavra, o termo eu aparece. Eu vou subir ao céu, eu vou exaltar o meu trono acima das estrelas de Deus, eu vou sentar sobre o monte da Assembleia no extremo norte, eu vou subir acima das alturas das nuvens e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Esta foi a resposta de Deus. Você será levado ao inferno. Então, quando nós nos levantamos a nós mesmos, Deus é muito capaz de nos trazer para baixo. Ele nos convida a nos humilharmos sob a sua mão forte, mas se não fizermos, Ele vai fazê-lo por nós. Isso é provavelmente uma das coisas mais dolorosas que podemos passar emocionalmente. É sermos cheios de nós mesmos e Deus ter que nos mostrar que não somos nada sem Ele. Agora, nossa sociedade de hoje está cheia de eu vou. E muitas pessoas acham que não precisam de Deus. Isso é tão triste para mim, porque Deus é tão maravilhoso. Ele é tão absolutamente, totalmente surpreendente e maravilhoso. E eu não consigo entender por que alguém não gostaria de ter um relacionamento com Deus tão lindo como este. Quer dizer, eu não entendo, eu não estou entendendo, sabe? Porque quando você tem um relacionamento com Deus, e não a religião, mas um relacionamento com Deus, eu acho que, para ser honesta aqui, as más experiências com a religião é parte da razão pela qual tantas pessoas não querem nada com Deus. Jesus não morreu para que você pudesse ter uma religião, ou para que eu pudesse ter uma religião. Não seja tão orgulhoso. Bem, eu sou católico, eu sou luterano, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou pentecostal. Por favor, não se ofenda, mas Deus não liga para isso. Amém? Você acredita em Jesus, que Ele morreu por seus pecados? Que Ele ressuscitou dos mortos?
Pagou pelos seus pecados para que por meio dele você possa ter uma nova vida. Você acredita que Deus é bom? Veja, eu acho que muitas pessoas no mundo não acreditam nisso. E o ponto de partida é, eu sempre quis saber, eu li isso em algum lugar, eu quero saber quantas pessoas afirmariam que elas são ateus se eles achassem que podiam continuar fazendo exatamente o que estão fazendo e ainda ter um relacionamento com Deus e a promessa de irem para o céu. Eu me pergunto, quantos se tornariam crentes então? Veja, a razão pela qual as pessoas não querem ter um relacionamento com Deus é que elas querem fazer todas as coisas que não estão de acordo com a palavra dele. Mas todas elas estão arruinando-se, destruindo-se. Nós precisamos orar pelas pessoas do mundo hoje e para vir uma grande colheita, e nós precisamos sair no mundo e ser luzes brilhantes, dar às pessoas um exemplo de algo a se desejar, mostrar-lhes como é realmente um relacionamento com Jesus. Amém? O orgulho vem antes da destruição e um espírito altivo antes da queda. Agora, há uma história mais surpreendente no 4º capítulo de Daniel. Você pode ou não estar familiarizado com ele. Eu quero encorajar você a ler o capítulo inteiro depois. Você pode torná-lo um estudo da Bíblia na próxima semana. Mas eu vou ler o suficiente e contar a história para que possamos aprender a lição que Deus quer que tenhamos aqui nesta manhã. Nabucodonosor, verso 1, Daniel 4, verso 1. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que habitam sobre a terra, que a paz seja multiplicada a vocês. Agora eu quero que você ouça particularmente o que ele diz nos próximos 3 versos. Pareceu-me bem mostrar a todas as nações os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, e o seu reino é um reino eterno, e o seu domínio é de geração em geração. Tudo aqui é sobre Deus. E eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, eu estava prosperando no meu palácio, por isso ele teve esta atitude correta. Que foi dar a Deus toda a glória por tudo de bom que estava acontecendo em seu reino e em sua vida. E nós precisamos expressar isso regularmente. Deus, eu sei que eu não sou nada sem você, eu aprecio tudo o que você tem feito para mim e eu dou o devido valor. Observe o que eu vou dizer, eu não quero que você perca isso. A melhor maneira pela qual podemos mostrar que nós realmente apreciamos as coisas boas que Deus tem feito por nós é indo e sendo uma bênção para uma outra pessoa. Não deixe que a sua gratidão seja apenas um monte de palavras vazias, mas coloque alguma ação por trás delas. Deus, você é bom para mim, sem nenhum motivo, e eu quero encontrar pessoas que nem sequer merecem bondade e ser bom para elas, só para mostrar-lhes o quão bom você é. Se cada cristão saísse no mundo e se comportasse assim, não demoraria muito, nós iríamos para a nossa casa no céu.